A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos. Hoje, mais uma vez, eu convido vocês para refletir, para se preparar, porque o dia está chegando. E eu aviso vocês, meu objetivo é avisar, orientar, mostrar as coisas, entendeu? Porque eu não posso condenar ninguém, nem criticar, nem obrigar a mudar, eu não posso. O objetivo deste canal, o Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube, é orientar, ensinar, mostrar para vocês o que é ser um verdadeiro cristão, o que é igreja, como estão as igrejas, a quem vocês estão seguindo, como se estão seguindo, o que vocês estão fazendo, se é certo ou errado, está na palavra. Por essa razão, irmãos, que eu convido vocês, se inscrevam, indica esse canal para outros, compartilhe com outras pessoas, porque o que vocês vão fazer, o que está sendo, Jesus preparou por meio desse canal, quantas pessoas vão ser salvas, vão aprender a andar nos caminhos do Senhor, vão se converter dos nossos caminhos por meio desse canal. Porque o objetivo desse canal não é ensinar a esperar as falsas promessas, porque Jesus, Deus, há uma promessa para o povo de Deus desde a fundação do mundo, está escrito. E essas promessas, irmãos, estão reservadas, elas estão em oculto para aqueles que vão se convertendo dos seus maus caminhos, aqueles que vão se redimindo seus pecados, se purificando deles, se arrependendo deles e saindo fora. Quando você começa a entrar num processo de santificação, as promessas de Deus começam a se manifestar em você e em todo aquele que fizer isso. Entenderam, irmãos? Porque os pecados afastam nós de Deus, roubam a nossa salvação e a gente peca assim de uma maneira tão assim simples, tão rápido, porque a pessoa não conhece a palavra. Quem não conhece a palavra, Jesus recomendou. Estudem a palavra, examine as escrituras para que ninguém vos engane. Entenderam? Examine elas, estudem, para que você não caia em tentação, não seja enganado. Ontem eu falei isso a respeito lá em Mateus 24. Muitos falsos profetas, anticristos, falsos mestres, já surgiram no meio do povo, estão por aí, enganando os desapercebidos, os falsos que não têm conhecimento. Lá em Tiago 1:5, está aberto, disponível para quem não tem sabedoria. Está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente e não nega. Então, meu irmão, o não saber é a natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade, porque todos têm capacidade, têm poder, têm condições de aprender. Não aprende quem não quer. E a palavra negligente se encaixa direitinho nesse negócio, nessa palavra. Negligente é relaxado e preguiçoso no dicionário. Se você não aprende é porque você é relaxado.
Se você não estuda é porque você é preguiçoso. Não, tá, não é uma coisa tão clara isso aqui, irmão. Por essa razão que a palavra do Senhor existe, o Novo Testamento dele, que é a aliança que Deus fez no sangue do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. Então ele tem o poder sobre toda a carne e ele tem o poder para salvar. Porque as promessas de Deus estão para o povo dele, mas também existe a justiça, irmão. E hoje eu vou fazer das duas coisas aqui. Eu vou falar da justiça de Deus, que é as bênçãos de Deus, e vou falar dos pecados. Então prestem bem atenção, irmão, do que a mensagem de hoje é você ver a grandeza de Jesus na nossa vida, aonde nós podemos chegar e nós podemos herdar o reino dos céus. Entenderam? Isso é para aquele que quer. Para aquele que não é negligente, para aquele que não é relaxado, para aquele que não é preguiçoso e para aquele que busca. Eu vi um pregador falando que ninguém vai na igreja para buscar Deus. Mas na Bíblia está escrito: me busque enquanto se pode achar. Se chega a mim, eu me chegaria a vós. Porque Deus ele está presente, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A hora que você precisar dele, que se chamar por ele, se você estiver de bem com a vida e você se arrepender dos seus pecados, não importa onde você está, como você está e o que você está fazendo. Se você fala, chega de viver essa vida no pecado, agora eu quero viver uma vida em santidade. Senhor Jesus, perdoa meus erros, meus pecados, as minhas transgressões desde a minha mocidade. A partir de agora em diante, eu quero clamar o nome do Senhor. Dá-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E ele vai estar pronto, vai alegrar o coração dele, vai estar pronto para abrir os braços, te abraçar, te receber, irmão. Porque Jesus não veio com ele, ele não esperou o povo ser redimido do pecado. Ele veio com o povo todo no pecado. Para que aquele que crê nele e se arrepender dos seus pecados, se converter no nosso caminho, vai ser salvo sim, vai receber perdão. Ele vai perdoar, mas ele não perdoa ninguém, ele não se oferece para perdoar ninguém. Ele está aqui agora, está aí na tua casa, está no teu trabalho, está no caminho, no ônibus, está dentro do teu carro onde você dirigir, está dirigindo, ele está presente. A hora que você decidir, ele está pronto para te ouvir. Entenderam? Mas se você não quer nada com Jesus, tem vergonha dele, aqui tem uma justiça do Senhor Jesus que diz: aquele que se envergonhar de mim, que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Entenderam? A justiça dele entra em ação nessa hora. Entenderam? Mas a promessa de Deus se cumpre também quando você fala de Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 32. Entenderam, irmãos? Então eu vou falar primeiro aqui dos pecados. Depois eu vou falar da glória do Senhor Jesus e das bênçãos dele. Amém? Então vamos ver aqui, ó. Pecado. O que é pecado? Falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Falta de conformidade com a lei de Deus, em estado e disposição ou conduta. Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos, tais como pecado. Está escrito aqui em Romanos, no capítulo 6, 2, está escrito aqui que é pecado.
desobediência. Hebreus 2:2, transgressão. Hebreus 2:2 também é iniquidade. Mateus 7:23, maldade, malignidade. Romanos 1:29, perversidade. Atos 3:26, rebelião, rebeldia. Engano também. 2 Tessalonicenses 2:10, injustiça. Romanos 1:18, erro fatal. Romanos 1:27, impiedade. Romanos 1:18, concupiscência. O que é concupiscência? Que eu venho falar para você várias vezes. O que é concupiscência? É forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é o contrário à vontade de Deus. Então você vê que numa palavra ele já abrange tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? O porquê dessa situação toda? E você veja aqui, irmãos, Romanos 5:12, o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Romanos 5:12, o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Romanos 6:23, da morte espiritual e eterna, escapam, olha só, aqueles que se chegam a Cristo, o Salvador. Romanos 3:21 e 8:39, o pecado sem perdão é a incredulidade. Mateus 12:31-32, blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecados, irmãos. Você vê quantas pessoas estão cometendo pecado e acham que está bom. Não está atingindo eles, né? Os outros que se danem. Não se preocupam com os outros. Olha o que está escrito nos 2 mandamentos de Deus, que antes era 10. Jesus veio e colocou 8 num só. Amar a Deus acima de tudo o teu ser, acima da tua alma, acima dos teus bens, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua esposa. E ame ao próximo como a ti mesmo. O que quer dizer isso aí, irmãos? Nós não devemos denegrir a imagem de ninguém, nós não devemos falar mal de ninguém, nós não podemos fazer coisas que nós queremos ser filho de Deus, amar a Deus. 1 Pedro e 1 João está escrito que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Você vê que a justiça de Deus e as bênçãos de Deus, elas estão juntas. Quando você faz a coisa certa, as promessas e a graça de Deus prevalecem. Mas quando a gente faz coisa errada, a justiça de Deus entra em ação. É tão claro, tão perfeito das coisas que Deus não erra. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Não queira ficar esperando que as coisas venham acontecer, que Deus venha perdoar teu pecado, que Jesus venha perdoar teus pecados, porque não vai perdoar teu pecado se você não tomar a tua atitude. Você que tem que fazer a tua parte. Você tem que se livrar dos teus pecados, tem que se arrepender deles, tem que pedir perdão e você tem que passar
a viver uma vida em santificação. Por isso está escrito aqui todos os pecados e todas as bênçãos de Deus. Está escrito aqui de Mateus e Apocalipse. Os perigos, os fatos que aconteceram, as profecias que aconteceu, está acontecendo. Ontem eu estava falando de Mateus 24 ali, fomes e terremotos em vários lugares. Ó, você vê o Irã lá, acabou a água. Estão morrendo todo mundo de sede, estamos lá desesperados. Por que acontece com o Irã? Por que o Irã está desse jeito? Porque ele sempre se preparou para exterminar Israel. O maior inimigo da casa de Deus. A China, por que ela está sofrendo consequências graves? Terremotos, furacão, deslizamento de terra. Quantas barragens já estourou lá? Centenas de milhares de pessoas morrendo. Japão. Quem é o Deus dele? É o Buda. As consequências vêm, meus amados irmãos, vêm. Isso está escrito, vai se cumprir palavra por palavra, está escrito aqui em Mateus 7. Não tem, mano, 32, 35, não deu para mim, não estou lembrando agora, me deu um branco. Que não será omitido um tio, um jota sequer de tudo que está escrito, que não seja cumprido. Então, meus amados irmãos, desperta, não brinca. O tempo está passando depressa. E o dia vai chegar. A tribulação está vindo aí. E a razão pela qual a Bíblia, o Novo Testamento existe é preparar vocês, nós, ensinar nós como se defender das coisas, qual é a única proteção que nós vamos ter, aonde nós devemos estar, para que essa tentação não venha cair sobre nós. Que é a palavra do Senhor. O que está escrito lá em João 12, 47? Que a palavra vai julgar o povo no último dia, porque todo mundo vai ficar conhecendo o que está escrito aqui. Ai daquele! Vamos agora para as bênçãos de Deus, pela graça de Deus. Você vê que maravilha, irmãos. Aqui eu tenho a resposta de duas as palavras que eu tenho dúvidas das coisas aqui, o que é uma palavra lascívia, e todas essas coisas, está tudo aqui, ó. Efésios, no capítulo 1, no verso 3 em diante, o título desta mensagem é As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Quem é Jesus, o cabeça da igreja? Foi ele que constituiu, levantou pastores, mas os caras estão se rebelando, estão mentindo, estão enganando, estão fazendo a vontade própria, não estão mais seguindo os princípios da Bíblia. Os preceitos de Deus não estão sendo mais respeitados, estão sendo ignorados. E depois querem o que ainda? Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha o que nós somos para Deus, filho dele, povo dele. Ele nos elegeu
desde a fundação do mundo. Olha o que está escrito em Gênesis 1, 26. Não está escrito lá que nós fomos, Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Agora, se você olha para você e você vê quem? O mundo, vê você mesmo, não vê Deus, a imagem de Deus, você não reconhece isso, você ignora essa parte, então você não faz parte da imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura ambulante, entenderam? Até o dia que você reconhecer isso. E nos predestinou, olha só, para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você sabe o que é beneplácito? Está escrito aqui, ó. Prazer. Olha só. Para aqui, ó, no 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo os seus prazeres e de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha o que nós chamamos para ele, meu irmão. O que ele chamou nós? Ele predestinou nós. Então, se nós temos o prazer de estar numa igreja, ouvindo louvor, ouvindo palavra, é porque nós fomos escolhidos, nós somos o povo dele. Porque quem não é de Deus é ateu. Ele fica não aceita Jesus, não gosta nem de ouvir o nome de Jesus. Eles são capazes de matar, já estão matando gente por causa do nome de Jesus. Está escrito em Mateus 24. Filho entregar pai, pai entregar filho por causa disso, porque não aceita. Eu sei, eu vou falar, e esse link eu vou passar lá para minha filha, mais nova. Ela não aceita a maneira que eu prego. E ela é diaconisa, lá ela e o marido dela, meu genro, Marcos, eles são diáconos da igreja. E quando eu falei que a antiga aliança já foi abolida por Jesus, ela ficou brava comigo, falou que não sei o que, porque a lei é pecado. Porque até tantos anos que viveram naquela situação, nunca sangue de bode e de touro e cinza de uma novilha nunca perdoou pecado, nunca libertou ninguém. Porque se tivesse libertado todo ano, não precisava mais, vai uma vez só. Jesus não, Jesus veio para perdoar pecado e o sangue dele perdoa até hoje. Porque a aliança, a nova aliança é feita no sangue de Jesus, não no sangue de touro e de bode. E Paulo falou que até hoje, quando é lido Moisés, o véu ainda está posto sobre o coração deles. E o que é véu? Pecado. Mas, quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. 2 Coríntios capítulo 3, 13, 14, 15. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque está escrito que
Por Cristo foi abolida a antiga aliança. Lá em Mateus, lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 13, diz que a antiga aliança, o que já se tornou velho, já desvaneceu e se tornou antiquado. Não é eu que estou falando, só estou transmitindo para vocês o que está escrito aqui. Entenderam? Se vocês não acreditam, eu não posso fazer nada. Entenderam? Eu amo essa palavra, porque me dá tanta força de pregar a palavra. Porque aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 3. Ô, glória! Olha só no verso 6. No verso 5, de não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra,